não se contentando ainda com essa questão, eles põem mais ainda, eles escancaram mais ainda o nome da igreja, porque vai para Brasília agora um processo dele em que eu vou ser necessariamente vou ter que necessariamente utilizar a tribuna reservada ao advogado para fazer sua sustentação oral perante ministro do STJ e também do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Pode Expressar, trazendo o nosso amigo Josué, porque inúmeras pessoas, internautas do canal dele, inclusive alguns que a gente vai fazer comentários aqui, de trazer o esclarecimento da nossa população, o que realmente está acontecendo com as nossas igrejas evangélicas aqui do estado de Pernambuco, não só do estado de Pernambuco, mas eu posso dizer as igrejas evangélicas de norte a sul do nosso país. São coisas vexatórias, são coisas que a gente pode até pensar que voltamos ao tempo da barbárie, porque recentemente a gente viu um pastor que estava se relacionando com a enteada e vieram à tona essas informações de estupro. E são situações que a gente vê recorrentemente nas mídias. São pastores envolvidos em corrupção, são pastores envolvidos em toda sorte de ilícitos penais, ilícitos administrativos. Inclusive, a gente viu recentemente um pastor que perdeu, no caso, foi afastado da direção da sua igreja por práticas, que eu posso dizer assim, que confrontam com o cristianismo. E mesmo assim, esses homens continuam na frente de suas igrejas, praticando toda sorte de atrocidades, toda sorte de irregularidades. E isso com a complacência, eu posso dizer assim, do poder público, porque a imunidade tributária desses templos e dessas pessoas indiretamente geram todo tipo de aberração que você possa imaginar. Porque o poder do dinheiro, ele atrai muitas coisas que não tem nenhuma consonância, nenhuma harmonia com os princípios cristãos. E eu trago aqui o nosso irmão Josué para falar das gritantes ligações. Eu posso dizer gritantes ligações porque as pessoas nos ligam informando: olha, tem um pastor em depressão, olha, tem um presbítero em depressão, olha, tem um que está ao ponto de cometer um ato contra a sua própria vida. Então a gente, simplesmente como membros, a gente não pode fazer nada. Algumas pessoas a gente chama até que venha aqui, que dê o seu rosto, mas muitos temem por conta do grande poder que muitos líderes possuem. Existem igrejas que estão funcionando como verdadeiro, eu digo assim, praga, porque eles praguejam, eles colocam nas costas dos membros a seguinte pecha: se você não pagar o dízimo, vou lançar uma maldição na sua vida, você vai perder saúde, perder emprego. E veja que lástima nós estamos vivendo. E recentemente a gente tomou conhecimento também da questão de um obreiro da Assembleia de Deus que chegou a ceifar a própria vida por estar em depressão, exatamente por essa administração. É uma administração que não pode sofrer nenhuma crítica. E quem o critica certamente levará um processo, certamente responderá um processo. Quer dizer que até o poder de crítica, que é uma garantia constitucional de qualquer cidadão, de chegar e criticar o seu dirigente,
criticar uma pessoa pública, criticar um deputado, um senador, um governador, um presidente da República, isso é normal. Mas aqui no estado de Pernambuco, se tem um líder, Josué, que ninguém pode criticá-lo. E isso eu digo sem medo de errar. É um líder que eu não vou nem chamar o nome desse líder, porque todos sabem quem é. É um homem que responde a crime eleitoral perante a Polícia Federal. É um homem que teve seu nome em manchetes de uma representação do Ministério Público Estadual. É um homem que tem a sua vida envolta em coisas irregulares. Eu digo envolta porque houve arrecadação de 380 milhões e não se prestou conta, nem se construiu o templo. Houve uma arrecadação para a compra de um barco para a missionária Mísia e não se prestou conta e nem comprou o barco. A gente tem envolvimento em crime eleitoral, onde foi tirado dos cofres da igreja, isso não sou eu que estou dizendo, é um inquérito policial, 50 mil reais para uma campanha eleitoral. Em 2014. 2014. Então nós temos uma série de irregularidades. A gente tem pessoas que estão sendo perseguidas. Nós temos fatos e relatos de pessoas que estão sendo perseguidas. Como a gente relatou há meses atrás a questão do tio Cabral. O filho dele teve aqui, o Samuel Cabral, e relatou aqui para todos a perseguição que o pai sofreu, ser tirado do ar de forma abrupta pela direção da atual igreja. Sob o seu comando se pratica toda sorte de atrocidades. Mortes que a gente teve, o irmão Nelson lá em Floresta foi abandonado. E a gente tem relatos e relatos. Se eu for nominar aqui pessoas abandonadas, eu vou passar o resto da tarde, ou o resto da noite, o resto da manhã, mencionando nomes. Isso eu não quero. Eu quero apenas trazer um esclarecimentos para todos que nos questionam, Josué, que nos questionam sobre a veracidade das nossas informações. E eu vos pergunto, por que a direção da igreja, até a presente data, não lançou uma informação para os membros? Uma informação formal. Eu digo formal porque deveria vir através da presidência e informar, olha, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, e informar para os membros. Por quê? Porque não se presta contas de nada. E a gente vê que esse trabalho de denúncia está surtindo efeito. Por incrível que pareça, Josué, está surtindo efeito, porque a cada momento que eu vejo o desespero desses homens nos púlpitos da igreja pedindo dinheiro, é porque o nosso trabalho de formiguinha está surtindo efeito. Tem pessoas que não estão sendo enganadas. Tem pessoas que, opa, eu estou sustentando esse homem, eu estou sustentando esses homens. Não vou mais contribuir. E não é Miguel, não é Josué que controla bolso de ninguém, não. A gente simplesmente fala. E quando a gente fala com provas. Existem provas disso. Recentemente, num congresso de jovens, a gente observou a questão dos jovens gritarem, muitos desmaiarem por falta de espaço. E ali surgiu, cadê a construção do megatemplo tão prometido? Cadê o dinheiro da arrecadação? Mais de 380 milhões de reais. Milhões de reais. Eu vos pergunto, será que não é Miguel, não é Josué, não é Giovanni, não é Sivaldo, não é nem ninguém que seja crítico dessa direção? Será que esses homens teriam condições de fazer com que essa arrecadação caísse? Porque, Josué, quando eu vejo o desespero de pessoas no púlpito da igreja, olha, deposite no QR Code, olha, o Pix está aqui, pelo amor de Deus, deposite dinheiro, a gente está precisando. É porque bateu o desespero.
É aquele trabalho, Josué, que a gente não vê. Ele é feito no íntimo de cada pessoa. É aquele trabalho que a gente pensa que não tem resultado. A gente, poxa, eu estou batendo, a gente está denunciando. E ainda esse pessoal continua, ainda no auge de riqueza. Como é que pode? Enquanto muitos morrem de fome, outros vivem em carros poderosos, em mansões, Passagem aérea 4, 5 anos. 4, 5 anos aí, viajando para cima e para baixo. 4 viagens dinheiro por ano, de 4 a aposentados. 5 viagens por ano. Então, José, eu gostaria que você falasse um pouco, porque no seu canal muitas pessoas fazem comentários. Josué, isso aqui, Josué, aqui, ó, Josué. O pessoal liga, passa mensagem para mim, ó, doutor Miguel, aqui tá, o pessoal tá assim, tá passando, tá faltando isso, faltando aquilo. Recentemente, a gente viu o caso de um advogado, membro da igreja, em que um pastor fez ele ficar de pé diante de toda a igreja e ali colocou o advogado num constrangimento vexatório terrível, expôs a vida dele e lançou maldição para ele também. Esse advogado entrou com uma ação, está correndo uma ação contra esse pastor, se é evangelista, é pastor, não sei. Eu sei que essa situação está chegando ao ponto, você mesmo, como cidadão, como membro da igreja, tem mais de 3 processos contra você. Você respondendo porque você fez críticas. O pessoal pensa, Josué, que você lá no canal, você ali fala e não recebe nenhuma reprimenda. Muito pelo contrário. Ele se sente incomodado com você, Josué. Se sente incomodado. E entra com ações para tentar lhe calar, Josué. Não Entendeu? somente calar, mas o senhor já sabe que eles entraram com vários processos pedindo para banir o canal do YouTube. Tira vídeo, banir o canal, não é verdade? E além dos processos, evidentemente, contra a minha pessoa. Agora você veja, em todos os processos, a maioria deles em que eu atuei e atuo, ele pede para que o processo corra em segredo de justiça. Por que ele faz isso? Porque ele não quer que o pessoal veja essa outra face dele. É uma face de um homem que todos conhecem no privado, no gabinete, mas que a grande maioria dos membros não conhecem. Está entendendo? Então, ele pede, Josué, para que seja feito tudo isso em segredo de justiça, para ninguém ter acesso. Só que a grande maioria dos juízes não aceitam esse pedido dele, deixam de lado. Fez com que ele fosse humilhado através da decisão do doutor Albri, humilhado, certo? Humilhado também diante do tribunal, que o tribunal também não aceitou. E quando um presidente e um representante é humilhado, na minha interpretação, todo o grupo que ele representa também sofre a mesma decepção, a mesma humilhação. Não é verdade? E quando ele tem alguma vitória, como teve, eu não vou negar que ele teve vitória também, mas essa vitória se reverte contra ele, Josué. Sabe por quê? Porque quando você chega diante de um tribunal com desembargadores e você expõe o motivo das críticas, é vergonhoso. O pessoal fica, poxa, eu não sabia que essa igreja tinha esse lado obscuro, esse lado podre. Tu tá entendendo? Aí, não se contentando ainda com essa questão, ele expõe mais ainda, ele escancara mais ainda o nome da igreja, porque vai para Brasília agora um processo dele em que eu vou ser necessariamente vou ter que necessariamente utilizar a tribuna reservada ao advogado para fazer sua sustentação oral perante ministro do STJ, também do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ser obrigado a dizer para os ministros quem é essa figura aqui no estado de Pernambuco. Isso é vergonhoso. Eu disse agora recentemente, numa sustentação oral que eu fiz e vou levar lá a Brasília, desembargadores, esse homem ganha R$200 mil. Os desembargadores ficaram assim, R$200 mil.
Esse homem responde a processo crime. Esse homem é uma figura que se considera superior a todo mundo. Ele não se considera um homem mais, Josué. Ele já passou do patamar de humano para uma figura mítica, um semideus. Porque ele se considera isso. O pessoal acalenta isso, né, doutor Miguel? O pessoal acalenta essa imaginação dele e dá vida a isso. Nesse processo mesmo que ele está movendo contra mim, que eu recebi e apresentei aqui no vídeo, né? O advogado dele faz questão de dizer quem é a figura dele. Uma figura nacional e internacional de elevados prestação de altos valores à sociedade pernambucana, ao Brasil e até no exterior. Então, realmente, ele se sente um Deus tomando para si a glória que é devida a Jesus. Agora, quando você guerreia contra Deus, Josué, você não guerreia... A derrota é certa, né? A derrota é certa. Veja, uma aparente vitória vai levar o nome dele para Brasília. Uma aparente vitória... E não é só o nome dele. Verdade lá para os ministros. E não é só o nome dele, o nome da igreja que ele representa, doutor Miguel. Isso aí vai ser cobrado indiscutivelmente, porque o dono da igreja vai cobrar. Vai cobrar. Que direito esse cidadão tem de macular? Aí sim, é macular o nome da igreja. Uma instituição com mais de 100 anos, inúmeros pastores presidentes, não foram muitos, mas pastores, outros auxiliares, inúmeros, nenhum sequer teve o atrevimento de inserir o nome dessa instituição nos processos, nas páginas policiais, em jornais de circulação nacional, compreendeu? E esse cidadão tem e quer passar a limpo. Ele quer provar que é justo, que é direito, então vai contra todos os princípios da justiça. Porque quem erra tem que pagar seus erros, mas ele não admite pagar. E como ele não admite pagar, ele leva o nome da igreja, aí vai membros, dirigentes de circulação, campanha, diáconos, presbíteros, todo mundo nesse bolo, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não se chama gestor presidente. É o corpo de membros e de obreiros. E ele fazer isso assim, doutor Miguel, é uma falta do lado crente, é uma falta de temor a Deus. E do lado humano, é uma falta de respeito, uma falta de pudor, uma falta de humildade. Tá entendendo? Sem precedente. Ele joga, Josué, o nome da igreja na lama. Eu vou explicar por quê a você. Porque a partir do momento em que você utiliza o nome da igreja para você mover perseguições, porque ele moveu perseguições com representações junto à corregedoria do tribunal, perseguindo um membro presbítero da igreja no intuito de demiti-lo, ele leva o nome da igreja a um patamar inferior. Ele sai da esfera espiritual e leva como se ele fosse a própria igreja. E é assim que ele se considera a maioria dos processos. Eu posso dizer 90%. Os gastos, os custos processuais não saem do bolso dele. Você sabia disso, membro? Sai das suas contribuições. Quer dizer que o ego dele, ele chega ao ponto de utilizar o nome da igreja para a satisfação pessoal dele e a igreja ainda pagar por esse massageio no ego dele. Ele assim, né? Ele transgride preceitos, normas, mandamentos, estatutos, viola, inclusive, direitos individuais e coletivos, porque um pastor presidente chegar numa reunião solene de culto, chamar os seus auxiliares, os seus companheiros de jornada de estrupadores, ele usou violentadores. Meu irmão, isso é de uma excrescência. Uma pessoa dessa natureza deveria ser banido
da direção da igreja. Quando o senhor fala, doutor Miguel, desse gasto extraordinário que se tem nos processos, além daquilo que ele gasta com ele mesmo, né? Salário dele, da mulher, dos filhos, viagens constantes, né? Carros blindados de segurança. Aí as pessoas, como o senhor falou, estão abrindo os olhos e uma pessoa aqui, eu vou citar o nome da pessoa. Pode citar aquela autora. Porque não é porque está aqui, ó, Erivan Monteiro da Silva. Ah, irmão Josué, aqui em Pernambuco, nos Engenhos, tem irmão, aí ele botou entre parênteses, membro da Assembleia de Deus, dormindo em cama de vara, com a família passando fome. Veja só, o pastor da Assembleia virou a costa para eles. Onde estão os dízimos e as ofertas de socorrer os necessitados? Aí cita aqui a passagem bíblica que diz a finalidade dos dízimos. As escrituras nos diz que a gente não pode roubar. Onde estão os dízimos e as ofertas dos necessitados? É fácil. É só observar a vida desses homens. É só observar a riqueza desses homens. E eu posso dizer, tem uma cidade aqui, pertinho, uma cidade que vive mais da fonte de renda do canavial, onde um pastor da Assembleia de Deus colocou na sua residência 8 ar-condicionados. É uma usurpação. Usurpação, acho que até na cozinha dele tem ar-condicionado. Agora, tudo isso para quem pagar? Aqueles canavieiros irmãos que ganham, a foice na cana para tirar o sustento. Uma vergonha para essas pessoas. E outra coisa, a gente tem relatos e relatos que a gente não vai falar porque muitas pessoas têm medo. Eu acho que pessoas como Josué, como Giovanni, que dão a face, chegam e falam, é difícil. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem, mas rapaz, você me representa, você é a minha voz, mas tem medo. No anonimato. No anonimato. Tem pastores, Josué, pastores lá de dentro. Aí eu pergunto, medo de quê? Josué. Medo de quê? De passar fome. Medo de passar fome, porque quem coloca a comida no prato desses pastores é o dono da igreja, que é, no caso, o presidente ou o líder religioso que administra. Então, se eles se contrapor aos erros de uma direção falida, ele vai deixar de dar o alimento a seus filhos, a si próprio. Porque, Josué, é gritante. A gente viu o estado lastimável do grande evangelista. Eu digo grande porque eu cheguei a conhecer, ele é amigo pessoal do meu primo na cidade de Vitória de Santo Antônio. Amigo pessoal, os dois caminhavam junto. O nosso amado evangelista Amós Batista. A gente viu como esse homem se desfinou. Inclusive, doutor Miguel, várias, não foi uma nem duas pessoas, mandaram para mim, não é? A foto do evangelista, esse Amós Batista, antes e depois. Aquele estado, ele magro, eu acho que ele estava pesando uns 30 quilos. Irmão Josué, olha, isso não pode. Mandaram para o senhor também, né? Mandaram para mim. Para Giovanni, irmão Josué, publica, olha, não pode, denuncie, mas aí a gente não pode, vai... A gente respeitar a família, né? Não é? A família. Logicamente que Amós foi eu digo assim, Josué, porque é a minha cidade, Vitória. E lá, eu me lembro muito bem, meu tio tocava no conjunto lá de Vitória, e eu era adolescente e ia com meu tio, e eu via a mãe de Amós, que era uma solista, o pai de Amós também no conjunto. Então, naquela coisa linda, e Amós e o irmão, pequenininho, sentava na frente. Era assim, da mesma faixa etária. Então, eu conhecia a vida desse rapaz na igreja. Eu vi aquele adolescente crescer e ser um presbítero e ser um pregador. Realmente ele conhecia da palavra, era um homem de Deus. Eu posso atestar aqui, muitas vezes eu falo que tem raríssimas exceções e Amós Batista era uma dessas exceções.
Era um homem de Deus. Um homem de Deus. E a gente via que ele não estava mais nem aqui na terra quando ele falava. A gente percebia que ele já estava alcançando o outro lado. Eu vejo assim, sabe, doutor Miguel, essa coisa é tão complexa. Porque, assim, no meu modo de entender, no meu modo de ver a vida como ela é, você tem todo o direito de discordar de mim, não é? Mas se você faz parte de uma associação qualquer, de uma entidade, e você, vamos dizer, aquela entidade, ela é importantíssima para você. Seja lá de que natureza for. Se você está nela é porque você defende, tem uma norma, tem um estatuto. E você se negar a defender, não é? Vamos dizer assim, os princípios básicos pelos quais aquela entidade, aquela sociedade foi criada, meu amigo, olha, eu não sei nem classificar, não é? É a mesma coisa que você ser um policial militar, você ser um militar e ser chamado a exercer o seu papel, que é a defesa da sociedade, da pátria, seja lá, e você se negar. Não porque eu posso me ferir, não porque eu posso perder a vida. Poxa, você não se alistou para isso. Então, quando o senhor diz assim, né, era um homem de Deus, eu sem querer, sem querer aqui ofender, não é a minha visão. Homem de Deus, mas eu acho que homem de Deus tem que defender o que é de Deus, ainda que custe a própria vida. Por quê? Se no âmbito, não é, do domínio humano, porque tem coisas de Deus que Deus colocou para o homem dominar. Para o homem, e o homem não defende, meu irmão, esse homem está em falta. Qualquer um. Qualquer um. Josué, tem isso que você falou agora do internauta, que tem pessoas dormindo em cama de vara. Veja bem, a gente pode observar que tem essa GERPEC, mas quando o obreiro se aposenta, no caso não se aposenta, ele fica jubilado, e a família procura, como o caso do pastor Antônio Martins, que todos conhecem, inclusive pastoreou Vitória de Santo Antão e outras cidades ali, um pastor muito desbravador. A viúva, quando procurou a igreja negou a assistência à viúva. A viúva foi obrigada a entrar com ação, e não fui eu o advogado. A viúva teve uma decepção terrível, porque a igreja negou administrativamente, negou judicialmente, como o marido tinha sido enganado. Exatamente. Porque essa GERPEC, era isso que eu ia essa falar. GERPEC é um engano. Essa GERPEC é um engano. Vocês estão mentindo para os pastores, para as viúvas dos pastores. Porque quando chega na justiça, vocês sabem que a justiça não vai reconhecer essa ajuda como previdência privada, não vai reconhecer. E todos que entram, perdem, porque a igreja não é o INSS, a igreja não é uma previdência privada, não. Então, a pessoa que pagou, recolheu durante toda a sua vida, ao final recebe aquilo como uma esmola. A verdade é essa. É uma coisa que fica a título de gratuidade, a título de voluntariado. A igreja voluntariamente te dá esse dinheiro. É assim que ele considera, Josué. Eu acho que essas pessoas, no caso, que lutaram tanto, sofreram tanto e agora estão praticamente abandonadas. Sem segurança, né? Pô, não tem segurança nenhuma. Eu, inclusive, como eu tenho uma proximidade, porque eu tenho uma prima que conhece as filhas de Amós, eu disse, olha, eu quero ver agora se a igreja vai ter tanta hombridade de sustentar e dar o mesmo valor que esse pregador tinha quando fazia programas, fazia pregações. Eu quero ver agora. A família vai atestar isso, de positivo ou negativo, porque os relatos é de negativo. A gente tem relatos, e mais relatos, de puro abandono. Puro abandono. Puro abandono. E a gente não pode fazer nada. Teve um caso, né, doutor Miguel, que
O pastor ficou viúvo e procurou uma irmã e disse, olha, se eu morrer, você está com a pensão garantida, não é? Você está amparada. E a irmã assimilou aquilo como verdade, né? E logo depois o pastor morreu. Morreu e ela foi pedir para que se mantivesse minimamente a pensão que ela teria direito. Sabe o que foi que disseram? Não, porque você era recém-casada com ele, você não tem direito a nada. Poxa. E a irmã não teve o que fazer, ela recuou, com medo de cometer escândalo.